Não há uma competição, como sempre se entendeu, entre espermatozoides, mas todos, na verdade, ajudam um a chegar nesse lugar. E esse um chega nesse lugar e há uma dança. Efetivamente, esse ovócito, essa célula feminina, dança como o espermatozoide também dança, e de alguma maneira há um encontro, um casamento, um abraço. A biologia antiga entendia que acontecia uma enorme competição e um melhor chegava. Na verdade, não é assim que se passa. Como a biologia antiga entendia que, na verdade, o espermatozoide tinha em sua cabeça uma enzima que explodia o óvulo. E esta violência também não se passa. O que se passa biologicamente é um encontro amoroso. Esse encontro amoroso, a qualidade dele, a situação de como ele se dá, imprime a nossa primeira célula, a célula tronco, essa célula que vai reter a memória de todos nós. Esse momento, se esse momento foi auspicioso, que beleza que vai acontecer dentro do nosso código genético, dentro da nossa experiência emocional, porque toda essa célula vai se multiplicar e multiplicará a mesma emoção. Então, há muitos especialistas que vêm há décadas tratando desses assuntos, tanto procurando fazer renascimento de pessoas, que hoje 10 milhões de pessoas, pelo menos no planeta, já viveram essa experiência, como a condição de perceber que um filho vai chegar. Essa percepção, já temos hoje uma literatura importante e, na verdade, o que a gente sabe hoje é que a concepção consciente é fundamental para a plena condição de saúde. E é isto que já foi exposto em uma grande literatura nas áreas de psicologia, biologia, arte e nas diversas tradições religiosas. Seu conhecimento perde-se no tempo. A concepção consciente e psicologia, ela agrega hoje um número enorme de informações. Elizabeth Hallett escreveu praticamente uma tese onde ela realizou uma pesquisa em que entrevistou 184 pessoas de culturas diferentes, que relataram suas experiências de contato com seus filhos bem antes deles serem concebidos. Aí existem muitos e muitos relatos de culturas, mulheres e homens de culturas distintas, que viram seus filhos, tiveram sonhos com seus filhos. Seus filhos disseram que viriam ser filhos deles e, de alguma maneira, até pediram para que lhes dessem tal nome ou qual nome. O casal Carman coletou 200 histórias de bebês em várias culturas antes da concepção e no útero materno, em 150 culturas e religiões. Esses autores lançaram o que eles chamaram de paradigma da pré-concepção no berço cósmico. E isso entendido porque, na verdade, tudo que se entendia biologicamente no passado, ainda que esse passado ainda seja lecionado nas escolas, mas tudo que se entendia nesse paradigma materialista deixou de ser real a partir de tamanha informação que nós temos hoje. Essas informações, essas documentações são demonstrações significativas de que esta memória existe, essa experiência existe. Para vocês terem uma ideia, o Seligson, ele coletou 1000 sonhos de pré-concepção só na Coreia do Sul. A Elizabeth Clare Prophet, ela chegou a forjar uma frase extremamente importante. Não existem limites para o que a mente pode imprimir numa molécula do DNA. E isso é absolutamente real. Na verdade, lá no passado, desde o tempo dos primeiros impressos tibetanos,
Nós podemos ver, por exemplo, nesse livro, que foi escrito em 1100 anos, né? Esse livro mostra todo o percurso do que acontece com a alma que chega no momento de concepção. É interessante que ele demonstra aquilo que na biologia a gente sabe, que nós, no nosso desenvolvimento embriológico, nós repetimos a história do desenvolvimento das espécies. Então vocês vão observar ali que existe o peixe, existe um anfíbio, existe um mamífero e finalmente, quando chega os dois indivíduos humanos que estão imaginando dois seres humanos que serão seu filho e o parto. Então, observe mais detalhadamente o momento em que a alma está descendo. Aí vocês estão percebendo, nessa imagem de arco-íris, uma alma descendo. A emoção desses dois vai ter muita importância, porque é nessa primeira água, que praticamente é água essa célula, que vai reter a memória para sempre de como foi esse encontro. Na sequência, nós vamos perceber o seguinte: já existe, como eu tenho falado, há muitos e muitos e muitos cientistas trabalhando sobre esse assunto. Mas eu gostaria de destacar o trabalho do Kelkar, porque o que ele trouxe, o que ele demonstrou, já é um resultado extremamente importante. Em 2002, ele trouxe para uma revista científica que uma experiência que se dá há 35 anos. E essa experiência exatamente se passa com a instrução de casais para a concepção. Eles são iniciados na meditação antes, durante e após a gestação. E isso aumenta a capacidade de concentração, promove a harmonização. O resultado que se tem, e que envolve 6.000 crianças, é que 70% das crianças nascidas têm outra qualidade de temperamento e elas são mais alertas, estão mais atentas e estão mais inteligentes. Há uma coisa muito interessante, quando eu estive tentando fazer entrevista com vários especialistas e pesquisadores pelo mundo afora, em todos os continentes, havia sempre uma resposta que eu recebia de todos eles. Essas crianças têm uma inteligência do coração. Elas têm um espírito passivo. Elas têm uma maneira de articular soluções para situações complicadas. E isto é fundamental. Então tem uma americana, Calista Luminer Rosen, que ela já está fazendo um trabalho nos Estados Unidos há algum tempo, exatamente onde ela prepara casais para a concepção. E essa preparação implica em tomar conhecimento sobre si próprio. Na verdade, já existem muitas técnicas em que se tenta limpar a matriz. O que é limpar a matriz? Todos nós temos concepções dessa maneira ou daquela maneira. E todos nós temos um histórico de gestação, um histórico de parto, um histórico de aleitamento ou dos nossos primeiros anos de vida, nem sempre muito felizes. O que nós não sabemos que temos na nossa história, nós haveremos de repetir. Isso é uma regra em psicologia. Então, existem hoje várias técnicas terapêuticas muito rápidas, eu costumo chamar essas formas de terapias quânticas, pela velocidade de resultado que tem, que podem simplesmente ajudar que as pessoas com essa ou aquela história não tão satisfatória possam mudar isso para que na sua condição de maternidade e paternidade possa viver isso de forma completamente plena. Então, existem muitas terapias. Eu vou falar apenas de algumas. A respiração holotrópica, técnica desenvolvida pelo Stanislav Grof, e essa técnica já foi desenvolvida há 50 anos. Nós estamos falando de um pool de pessoas que passa de muito de 10 milhões de pessoas.
As experiências são extraordinárias e curativas. Padrões que estão extremamente arraigados numa pessoa, seja depressão que não tem resultado com o tratamento, seja impulso agressivo que é difícil de controlar a vida inteira. Poucas sessões, às vezes, de respiração holotrópica, a pessoa é capaz de voltar ao momento da sua concepção ou voltar a um momento dramático da sua gestação e limpar essa matriz. E nesse momento está apto, está pronto para viver a maternidade ou a paternidade com uma outra qualidade de sentimento. Porque senão a tendência é repetir aquilo que não sabe que tem. Outra técnica de renascimento foi a técnica criada pelo Frank Lake. O Frank Lake, ele era um inglês que descobriu vários casos, uma imensa casuística, que era possível chegar à memória da concepção e descrevê-la. O que tem de interessante é que tudo aquilo que o Frank Lake levantou desde a década de 50, depois, quando foram feitas as filmagens por Nielsen, o grande fotógrafo, as filmagens que foram feitas por ele da fertilização de um óvulo, demonstravam que todos os relatos daquelas pessoas entrevistadas por Lake eram absolutamente reais. Além disso, tem a técnica de renascimento do Leonard Orr, que por acaso descobriu, ao imergir numa banheira, que era possível simplesmente acessar a memória do seu próprio parto. Há outras terapias, como a terapia crânio-sacral, criada pelo Uppinger, e que já trabalha há 30 anos fazendo a emergência dessas memórias. Há ainda a biossíntese do David Boadella, que também há 30 anos trabalha, fora a constelação familiar. A constelação familiar, criada por Hellinger, é algo que mostra muito claramente como nós somos influenciados pelas histórias dos nossos ancestrais, específica e principalmente aquelas histórias que nós desconhecemos. Eu chamo novamente essa de uma terapia quântica, porque ela é capaz de trazer a emergência e ao mesmo tempo a solução, e sem serem longos processos terapêuticos. Há muitas técnicas, muitos milhões de pessoas já passaram por essas técnicas e elas estão sobejamente documentadas. A verdade é que nós somos hoje o fruto final de uma evolução. Esse quadro da Frida Kahlo, ele espelha exatamente essa imensa experiência que é a vida hoje, a minha vida, a sua vida. A vida que nós somos porque um dia Gandhi foi, somos porque um dia Moisés foi, somos porque tantos grandes homens e mulheres existiram antes de nós, porque acreditaram, muitas pessoas acreditaram nessas pessoas, mas sobretudo porque elas executaram coisas absolutamente importantes. O que o Lake descobriu, e isso foi muito preciso, é que esse momento da concepção é um momento que marca uma qualidade importante para o resto da vida. Existe uma condição idealmente boa, onde a emoção do pai, a emoção da mãe se dá em ambos quererem este bebê, e existe ainda a outra situação, que é a atitude de contenda, onde um dos dois não tanto queria esse bebê. Existe a outra situação, que é mais complexa ainda, onde existe total oposição. E, finalmente, uma situação muito ruim, que é aquela situação onde houve total situação de estresse, chamado estresse transmarginal. O que significa isso? Foram aquelas situações onde a pessoa foi concebida debaixo de bebedeira, a pessoa foi concebida por uma situação de estupro, por uma situação de violência, ela foi concebida aonde a harmonia era o que não existia naquele momento. Hoje,
a nova biologia. Sim, porque na verdade é importante vocês entenderem uma coisa. A biologia, aquela do século XIX, aquela que em geral ainda se ensina na escola, ela está bastante mudada nessas 2 últimas décadas. Por exemplo, existe uma grande bióloga, a Cansperto, que ela vai descobrir as moléculas da emoção. Essas moléculas da emoção, que são chamados os neuropeptídeos, são moléculas muito pequenas, porém essas moléculas elas contactam o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Essas moléculas, elas basicamente se congregam no nosso abdômen. Aqui elas permanecem, de alguma maneira, trazendo para nós tendências a emoções. É lógico que essas tendências, as tais ou quais emoções, nos vêm da nossa primeira célula, da nossa célula tronco. Então, o que acontece? Acontece que essas células são extremamente importantes de nós considerarmos, porque elas vão estar conduzindo a nossa vida, as nossas tendências à emoção. Outro autor muito importante na nova biologia chama-se Bruce Lipton. Ele vai trazer para nós muitas novas informações que modificam todo o cenário que nós aprendemos. Um deles é a colocação de que existe um gene transfer. O que é um gene transfer? Todos nós aprendemos que nossa genética passa exclusivamente para os nossos filhos, mas isso não é real. Na verdade, nossos genes podem ir para outros animais que convivem conosco. E isso não é porque aquele sistema que nós aprendemos também do Darwin, onde tudo é competição. Não. Na verdade, tudo é colaboração. Então, esse sistema de transferência genética que ocorre de forma natural entre várias espécies é para todo o crescimento conjunto da biosfera. Esse crescimento é o crescimento de todos. No fundo, o grande projeto que a biologia tem descoberto é um projeto de uma fraternidade extraordinária que abarca todos os seres. Então, é muito mais interessante ainda se nós descobrirmos que são não aqueles 120 mil genes que durante muito tempo o projeto Genoma imaginou, mas nós temos 25 mil genes. E esses 25 mil genes são exatamente iguais, desses 25 mil, 24 mil iguais a quase todas as espécies que existem no planeta. O que isso significa? Significa muita coisa. Significa, em primeiro lugar, que nós estamos, de alguma maneira, trabalhando em conjunto com outras espécies. Mas significa também que o conjunto harmônico, amoroso, vai determinar que download desses 23 mil genes vão aparecer. E também se descobriu que esses genes podem mudar. Um fenômeno fantasticamente importante chama-se mutação adaptativa. A mutação adaptativa significa que é o seguinte: eu coloco uma bactéria num determinado lugar. E bem que eu sei que essa bactéria não responde, não consegue digerir uma tal enzima ou um tal açúcar. Mas eu ponho aquele açúcar assim mesmo. O que vai acontecer? Ela vai sofrer uma mutação, porque ela quer viver. Ela, bactéria, assim como todos nós, queremos viver. Mas nós podemos viver colaborando. E a mutação adaptativa, no fundo, tem também um fenômeno, ou vai criar um fenômeno, que vai ajudar a uma organização de toda a biosfera mais cooperativa. Então, hoje nós entendemos que o genoma não é aquela coisa fixa que não muda. Muda, e mais, muda dentro do útero. Muda durante a gestação.
muda, e hoje se chama isso efeito epigenético do útero, e muda depois, durante o aleitamento, e muda muito tempo depois com a consciência humana. Não se imaginava isso. Sempre se imaginou que o gene não mudava de jeito nenhum. Mas como hoje se entende que o código genético é um arranjo plástico de proteínas, na verdade as condições sempre permitem, favorecem a transformação. Então, o que é o DNA hoje? O DNA hoje, Gajajev, na Rússia, com uma equipe fantástica, vai descobrir que aquelas ideias todas que tínhamos sobre DNA não são exatamente assim. Na verdade, o DNA é uma antena fantástica. Essa antena, ela emite radiação e ela recebe radiação. Na verdade, nossa antena, imaginem só, na sua célula você tem um DNA que é capaz de um armazenamento de 3 gigabytes. Ora, imagine isso. Imagine que todas as suas células têm esse patrimônio de informação. Esse patrimônio de informação, essa história é a história dos seus ancestrais, mas também é a história de tudo o que as outras espécies nos ajudaram a crescer. Essa é uma enorme memória. E essa memória nos permite, inclusive, o que se descobriu é que essa memória pode ser mudada. Ela pode ser mudada, inclusive, por comando de voz. E aí a gente entende até como é que uma terapia, uma análise, pode fazer a mudança de um código genético. Hoje isso está provado. Está provado também que esse código genético, esse DNA, ele tem a mesma frequência, 150 MHz, que é de tudo o que nós temos de aparelho eletromagnético. Não pode ser por acaso. Enfim, na verdade, o DNA, o famoso DNA silencioso, na verdade hoje é um código de linguagem. É assim que é entendido. Então, o momento da concepção é um instante de comunicação celular, através do qual as emoções dos pais ficam escritas na cadeia de proteínas do ADN. Uma das coisas muito importantes é considerar a nutrição dos pais. Por quê? Porque, na verdade, hoje são muitos estudos que falam sobre as alterações causadas por uso excessivo, por exemplo, de um hormônio quando se ingere galinha, ingere boi. Na verdade, se ingere uma quantidade imensa de hormônios. E essa quantidade enorme de hormônios está afetando a quantidade de espermatozoide que os homens estão sendo capazes de produzir. Vários desses problemas anexados a, por exemplo, o uso de álcool, sobre o que William Shakespeare já tinha notado, a concepção de uma criança durante o período em que pai e mãe estão sob efeito de álcool, pode levar a uma situação de lábio leporino, por exemplo. Então, o uso de agrotóxicos, temos que tentar trabalhar o máximo possível uma dieta consciente. A dieta consciente está especificamente ligada a prestar atenção no que se compra. E, por exemplo, o agrotóxico. O agrotóxico no Brasil é muito excessivo. Não há tão bom controle assim. A outra coisa importante, além de tudo, sabendo sobre o gene transfer, é fundamental se considerar o não uso de transgênico. O uso transgênico, na verdade, é um grande problema. Ele vai alterar nosso código genético e nosso código genético sendo alterado, alguma coisa pode acontecer. Pode ser que não aos seus filhos, mas aos seus netos.
Então, na verdade, não há tamanha divulgação ou plena divulgação para a respeito do que acontece ou que acarreta a questão do uso do transgênico. Mas eu recomendo a vocês o uso da cartilha do Greenpeace a respeito de quais são os alimentos transgênicos que de alguma maneira estão na dieta do brasileiro. Essa concepção é importante, que a alimentação, isso os livros védicos já apontavam pela importância da alimentação antes da concepção. Na verdade, é uma coisa muito interessante. Tanto faz qual é o ponto de vista religioso que você toma. Sempre, seja Buda, seja Krishna, seja Jesus. A história de todos os três começa pela história da concepção deles. Isso é curioso, não é? Por que a história de três grandes homens que mudaram a história da humanidade é marcado ponto zero sobre a vida deles, nos livros sagrados que tratam da vida deles, sempre se referindo à questão da concepção? Seja a mãe de Buda, seja a mãe de Krishna, seja na mitologia